Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Nossa aula de hoje é ciências. Tá lá na apostila do primeiro bimestre, na página 199, cadeia alimentar. Então, aqui, pessoal, eu vou dar assim uma breve explicação do que é a cadeia alimentar e aí nós vamos continuar a explicação nas próximas páginas, ok? Então, vamos lá. A natureza é algo extremamente complexo. Vivemos em um mundo com uma variedade enorme de seres vivos, desde as bactérias microscópicas, como a gente estudou nos outros capítulos, até animais enormes, como o elefante e a baleia, por exemplo. E para que toda essa vida continue existindo, é necessário uma coisa muito importante para cada ser: a energia. A energia é que faz todo o nosso corpo funcionar, é o que mantém o nosso corpo vivo. Energia essa que tiramos de diversas atividades, mas principalmente dos nutrientes presentes em nossos alimentos. É o combustível da vida. Os alimentos que nós comemos, é o nosso combustível, uma vez que qualquer atividade que façamos gasta uma certa quantidade de energia. Mas qual o caminho que percorre essa energia até chegar em nós para que nós gastemos? Então, é isso que a gente vai ver nesse capítulo. Quando você consome um alimento, ele transporta uma certa quantidade de energia para seu corpo. E isso faz com que seu corpo se mantenha funcional. Nós, os seres humanos, somos seres onívoros, ou seja, nós nos alimentamos tanto da carne de animais, como o porco, a vaca, o frango, quanto dos vegetais. E quando comemos a carne de algum animal, estamos passando a energia desse animal para o nosso corpo, assim como no caso das plantas também. Mas esse animal obteve aquela energia também de algum lugar antes de ela chegar até você. E essa é a cadeia alimentar, tá bom? Então, é a sequência por onde flui a energia captada por outros seres. Próxima página aí, pessoal. Página 200. Relações entre os seres vivos. Os seres vivos podem ser classificados em razão de como obtêm os seus alimentos. Pelo fato de as plantas produzirem o próprio alimento sob a ação da luz solar, elas são chamadas de produtoras. Então, as plantas, elas captam a energia luminosa do sol e a utilizam para a síntese de matéria orgânica por meio da fotossíntese. Então, elas são chamadas de produtoras. Como vemos aí abaixo, os produtores são as plantas que produzem o próprio alimento sob a ação da luz solar. Tá? E como os animais se alimentam das plantas e de outros animais, esses são chamados de consumidores. Como nós podemos ver aí abaixo, os consumidores são os animais herbívoros, ou seja, aqueles que se alimentam somente das plantas, os animais carnívoros, que se alimentam de outros animais, e os animais onívoros, que se alimentam de plantas e animais também. Tá? Então, são os consumidores. Além dos produtores e dos consumidores, existem na natureza os seres decompositores, como certas bactérias e fungos que nós já estudamos lá no capítulo anterior. Então, vemos aí abaixo. Os decompositores, eles decompõem as plantas e os animais mortos, ajudando a recompor o solo com nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas. Então, os decompositores, eles também são extremamente importantes, tá bom? Próxima página aí, pessoal, 201. Continuando. Em uma cadeia alimentar, os consumidores
são classificados segundo a sua principal fonte de alimentação. Os animais herbívoros são chamados de consumidores primários, ou seja, os animais herbívoros são aqueles que se alimentam somente de plantas. Um exemplo é a vaca, ok? Os animais que se alimentam dos animais herbívoros são chamados de consumidores secundários, ou seja, os animais carnívoros. E os animais que se alimentam dos consumidores secundários são os consumidores terciários, e assim por diante. Então, os consumidores terciários são também carnívoros que se alimentam de outros animais carnívoros, tá bom? Então, aí a gente pode ver aí nas imagens abaixo, de baixo para cima. Temos aí os produtores, no caso aí das plantas. Depois, um inseto irá consumir essa planta. Aí, no caso, temos uma formiga, que é o consumidor primário. Depois, temos o consumidor secundário, que é o tamanduá, que vai se alimentar dessa formiga ou até mesmo de cupins, né? Ele se alimenta muito de formigas e cupins, que ele também é um animal carnívoro, tá? Então, esse cupim, essa formiga também é um animal, é um alimento carnívoro para esse tamanduá. E, posteriormente, temos o consumidor terciário, que aí, no caso, temos uma onça parda ou uma onça sussuarana. Elas são bem parecidas, então, eu não sei qual das duas que tá aí na imagem. Então, essa onça, ela vai também comer esse tamanduá. Por quê? Porque ela é um consumidor terciário. Ela é um carnívoro que se alimenta de outros animais carnívoros, né? No caso aí, na foto, um tamanduá, tá? E depois, quando essa onça vier a morrer, os consumidores dela vão ser os decompositores, né? Que vão decompor o resto, né? Os restos mortais dessa onça, ajudando a recompor o solo com os nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas, tá? Então, olha aí embaixo, continuando. Todos os seres vivos representados em uma cadeia alimentar cumprem um papel específico na natureza. Alguns produzem, outros consomem e outros decompõem. Dessa forma, se não houver destruição ou rompimento dessa cadeia, as relações alimentares estabelecidas entre os animais serão mantidas. Então, pessoal, aí na página 202, vamos fazer as atividades para a sala. Número 1. Observe novamente as ilustrações da página 199 e responda as seguintes questões. Então, vamos lá. Vamos voltar na página 199 e vamos observar as ilustrações. Letra A. O coelho é um animal herbívoro ou carnívoro? Então, aí vocês vão ver o que tem aí dentro do coelho. Aí vocês vão escrever se ele é um animal herbívoro ou carnívoro. Letra B. E o sapo? O sapo, ele é herbívoro ou carnívoro? Aí vocês vão observar a figura, o que tem dentro do sapo. Então, o que o sapo é? Vocês vão colocar a resposta. Letra C. A onça é carnívora ou ela é herbívora? E vão explicar o porquê, tá? Então, por que a onça, ela é carnívora ou herbívora? Ok? Agora, voltando lá. Número 2. Com as palavras de vocês, vocês vão explicar o que é a cadeia alimentar. Ok? Número 3. Explique de que forma os decompositores participam da cadeia alimentar. Então, vocês vão aqui falar por que os decompositores eles são tão importantes assim para a cadeia alimentar. Número 4. Os seres vivos mostrados nas imagens a seguir têm um papel muito importante nas cadeias alimentares. Então, vocês vão olhar as duas imagens abaixo. São imagens de fungos, ok? Então, qual a função dos fungos apresentados nas imagens lá nas cadeias alimentares? Então,
vocês vão ver o porquê ele é tão importante, né? A função desses fungos e qual a principal função deles, vocês vão escrever aí. Número 5. Observe o esquema e responda as questões. Então, temos aí a grama, né? Os produtores. Temos depois um gafanhoto. Depois a imagem de um perdiz, né? Uma ave. Depois a imagem de uma cobra, de uma jiboia. E depois a imagem de um carcará, que é também uma ave. E depois volta aos decompositores, que também voltam lá na grama. Tá vendo aí pelas setas? Então, vocês vão observar esse esquema aqui para responder as questões abaixo. Nessa cadeia, indique quem é o, letra A, produtor. Então, vocês vão identificar aqui, né, qual deles é o produtor. Letra B. Qual que é o consumidor primário, nesse caso? Depois, letra C. Qual é o consumidor secundário? Depois, letra D. Qual é o consumidor terciário? Letra E. Qual é o consumidor quaternário, né? Que vem depois do terciário. Letra F. Você já observou na natureza uma cadeia alimentar ou alguma parte dela? Descreva ou desenhe no caderno o que você observou, tá bom, pessoal? Então, aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Vocês podem fazer o desenho, escrever, quem quiser mandar um áudio também, pode mandar. Fiquem à vontade. Próxima página, 204, atividades para casa. Número 1. Leia a história em quadrinhos e depois responda à questão. Não vejo a hora de chupar uma laranja dessa laranjeira. Será que vai demorar muito? Papai, quanto tempo demora para uma laranjeira dar frutos? Felipe, meu filho, mais ou menos uns 3 anos. Ah, não, vou ter que esperar todo esse tempo. Aí passaram-se, né, os 3 anos e o Felipe tá lá colhendo a laranja da sua laranjeira. Então, continuando. Com base no que foi estudado a respeito de cadeias alimentares, quem é o produtor e quem é o consumidor dessa história? Então, vocês vão colocar produtor, 2 pontos, escrever, depois o consumidor, colocar 2 pontos e escrever também quem é, tá? Com base nos estudos da cadeia alimentar. 2. Cite o nome de alguns animais que são herbívoros, carnívoros e onívoros. Então, vocês vão lá, né, pesquisar, podem pesquisar na internet, né, alguns exemplos desses tipos de animais. Próxima página, 205. 3. O que significa dizer que um animal é consumidor primário? Então, vocês vão voltar lá, né, e colocar aí o que significa dizer que esse animal é um consumidor primário. 4. Desenhe no espaço abaixo animais e plantas que você conhece e as relações que eles estabelecem na cadeia alimentar, como você aprendeu nesse capítulo, tá bom? Então, vocês vão fazer o desenho aqui abaixo, pode pintar do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de ciências dessa semana. Qualquer dúvida, pode me procurar que eu estou à disposição. Um beijo!